Olá, tudo bom? Luiz Cor aqui, falando contigo novamente, tá? Falando agora sobre fotobiomodulação intranasal. Tá? A gente está utilizando a fotobiomodulação transcraniana, tá, no consultório, associado com o TDCS, e a resposta é realmente impressionante. Nos pacientes que com fibromialgia, que a gente monitora regularmente, avaliando a escala de qualidade de vida da OMS, tá? A escala de fadiga e a escala de Beck para depressão. Então a gente faz um tratamento bastante agressivo associado com fotobiomodulação e TDCS, estimulação transcraniana por corrente contínua. E baseado nisso, a gente está estudando a utilização da fotobiomodulação através do nariz. Por que o nariz? Aqui no crânio, o crânio é uma camada mais espessa, então a luz penetraria muito menos do que no nariz, porque no nariz vai dar direto na lâmina criviforme, tá? Que fica ali bem embaixo aqui nessa região, tá? E ali tem uns furinhos aonde passa o nervo oftálmico, tá? Além disso, logo atrás desta região ficaria o córtex ventromedial, o pré-frontal ventromedial, tá? Que é uma área importante para as emoções, entre outras situações, entre outras funções cerebrais, tá? Além de que o córtex órbito-frontal também, ele está muito relacionado à tomada de decisão, entre outras coisas, tá? É uma técnica indolor, né? O risco não apresenta risco para a pessoa, e está sendo estudado em diversas estratégias, inclusive para fazer a nível domiciliar. Tá? Você pode comprar o teu aparelho e fazer a tua modulação. Tá? Para que funciona isso? Todas as células precisam de limpar as suas sujeiras, as suas toxinas. Tá? E isso gasta energia. Então, uma estratégia é melhorar a energia dessas células, por um lado, e aumentar a vasodilatação, ou seja, chegar mais sangue para a região. Então, o óxido nítrico ajuda a fazer isso, né? Então, logo, logo teremos a fotobiomodulação intranasal também. Aí estou louco para ver os resultados no consultório, e em mim mesmo que vou testar também, óbvio. Beleza? Bons estudos, divirta-se. Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai falar de um conceito que parece ter saído direto de um roteiro de ficção científica. Imagina só, um pequeno clipe de luz colocado suavemente no nariz com o objetivo de ajudar a curar e proteger o nosso cérebro. Ok, vamos mergulhar fundo nessa ideia. A grande pergunta que não quer calar é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Será que a luz aplicada no nariz pode mesmo ter um efeito curativo no cérebro? Eu sei, soa totalmente real, mas a verdade é que esse é um campo de pesquisa médica que está crescendo rápido e que é super bem documentado. O objetivo aqui é buscar soluções mais acessíveis para transtornos neurológicos, deixando um pouco de lado aqueles procedimentos super invasivos ou medicações muito pesadas. Os cientistas estão literalmente investigando o poder terapêutico dos fótons, que são as nossas partículas de luz. Para entender como isso sequer é possível, a gente precisa quebrar um palavrão médico que costuma assustar muita gente: a fotobiomodulação. Mas calma, dividindo isso em partes menores, o sentido fica super claro. Foto vem de luz, bio significa vida, e modulação é basicamente um ajuste ou uma melhora. Trazendo isso para a nossa realidade de forma bem simples para quem não é médico, significa usar tipos bem específicos de luz vermelha ou infravermelha para meio que acordar e melhorar a energia das nossas células. É como pegar aqueles componentes celulares que estão super cansados e plugar num carregador turbo para que voltem a funcionar com força total. Mas afinal, por que usar o nariz? Bom, a resposta esbarra no maior obstáculo de qualquer tratamento neurológico não invasivo. O nosso cérebro é, sem dúvida, o órgão mais precioso do corpo e, justamente por isso, ele fica guardado dentro de uma fortaleza incrível, o crânio. E aí, a espessura desse osso, somada às camadas de pele, membranas e tudo mais, cria uma barreira massiva. A maior parte da luz terapêutica que a gente tenta aplicar por fora da cabeça simplesmente bate ali e não passa, ou fica retida logo na superfície. E isso impede que a luz chegue lá nas estruturas mais profundas do cérebro, que é exatamente onde ficam as áreas ligadas à nossa memória e às emoções. Agora, o que é realmente interessante aqui é notar o contraste gigantesco entre esses dois métodos. De um lado, a via transcraniana precisa literalmente lutar contra toda essa resistência do osso,
Mas do outro lado, a via intranasal, ou seja, por dentro do nariz, oferece um baita de um atalho. A parte interna do nosso nariz não tem essa barreira óssea densa. Muito pelo contrário, é uma área hipervascularizada, lotada de vasos sanguíneos logo ali na superfície. Isso dá pra gente um acesso direto, sem aqueles bloqueios pesados, para conseguir entregar esses fótons de luz direto para o nosso sistema. Então, na prática, o nariz acaba funcionando como uma espécie de portal secreto. E o que a literatura científica mostra com detalhes impressionantes é que essa luz não viaja por mágica, não. Ela usa duas vias principais, duas rotas biológicas incrivelmente geniais para chegar até o cérebro e começar todo o trabalho de reparo. São caminhos bem diferentes entre si, mas que trabalham numa sintonia perfeita para gerar todos esses benefícios que a gente está começando a ver na prática clínica. O primeiro desses caminhos é o que a gente chama de a rodovia do sangue. Pensa no interior do seu nariz como uma avenida movimentadíssima na hora do rush, onde o tráfego de vasos sanguíneos passa bem pertinho da superfície. Quando a gente ilumina esses vasos, os glóbulos vermelhos e as células de defesa do nosso sistema imunológico que estão passando por ali simplesmente absorvem essa energia. Eles agem como pequenos veículos. Uma vez que eles estão com a bateria recarregada, viajam por toda a circulação até chegar lá no cérebro para combater inflamações e proteger os neurônios. E dar uma olhada microscópica no que acontece nessa rodovia é simplesmente fascinante. A luz estimula a produção de uma molécula chamada ATP, que é basicamente o combustível puro das nossas células. E, ao mesmo tempo, ela libera óxido nítrico. Imagina o óxido nítrico como se fosse um guarda de trânsito super eficiente que alarga as pistas e relaxa os vasos sanguíneos. O resultado? O tráfego flui, que é uma beleza. Essas células cheias de energia melhoram o fluxo de sangue, entregam muito mais oxigênio e funcionam como uma verdadeira onda de limpeza e nutrição para o cérebro. E isso é absolutamente essencial para tecidos que sofreram algum tipo de dano neurológico. Já o segundo caminho que os estudos apontam é a chamada rota direta. Bem lá no teto da nossa cavidade nasal, tem um osso conhecido como placa cribriforme. Diferente daquele crânio super espesso que a gente comentou, esse osso tem só cerca de 1 milímetro de espessura. Ele é super fininho e cheio de furinhos, parecendo uma esponja ou um teto poroso mesmo. É por ali que passam as terminações dos nervos do nosso olfato. E é justamente através dessa estrutura toda delicada que a luz consegue passar direto e atingir áreas vitais lá na base do cérebro, que são as áreas responsáveis pela nossa memória e emoções. E quando essa luz finalmente chega nesses alvos, olha, as aplicações clínicas trazem muita esperança. Analisando as pesquisas, a gente pode dividir as condições que mostram resultados promissores em dois grandes grupos bem empáticos. No grupo de memória e movimento, a gente vê relatos de melhorias no Alzheimer, no Parkinson e no declínio cognitivo. Já no grupo de humor e descanso, os estudos apontam para uma redução nos sintomas de depressão profunda, ansiedade e até em casos severos de insônia. Tudo isso acaba proporcionando uma melhora drástica na qualidade de vida de quem sofre com essas condições. E isso ilustra brilhantemente o impacto real que esses dados de laboratório têm na vida das pessoas. Tem uma citação de um estudo da literatura recente que destaca exatamente a observação clínica de uma, e eu cito, rápida reversão do declínio cognitivo e da disfunção olfativa. Gente, isso não é papo de marketing, é uma observação clínica super documentada após o uso combinado dessa terapia com luz. Ver casos onde a pessoa recupera o foco, a atenção ou até a capacidade de sentir os cheiros de novo mostra a força absurda dessa intervenção na rotina de quem precisa de ajuda. Então, o ponto crucial de tudo isso é alinhar muito bem as nossas expectativas. A ciência é maravilhosa, mas a gente precisa olhar para ela com responsabilidade. Essa tecnologia tem que ser tratada como uma terapia complementar altamente promissora, e não como uma cura isolada ou milagrosa para doenças complexas do cérebro. Pensa nela como um passo a mais nos cuidados médicos. Um passo super seguro, indolor e que, junto com o acompanhamento médico tradicional, pode sim oferecer muito conforto e avanços para o nosso sistema nervoso. Mas, claro, não substitui de jeito nenhum o tratamento clínico padrão. Falando agora da tecnologia em si, é vital separar o que a gente já tem disponível hoje daquilo que ainda é ficção científica dentro dos laboratórios. Hoje em dia, o mercado já conta com clipes portáteis, focados em bem-estar geral, que a gente usa para iluminar a parte mais frontal do nariz e acessar aquela rodovia do sangue. Por outro lado, se a gente olhar para o futuro, as pesquisas apontam para pequenos implantes profundos que teriam que ser colocados cirurgicamente lá na base do cérebro.
Só que isso, por enquanto, é altamente experimental, restrito a teoria e simulações, dada a delicadeza e o risco que envolve esse tipo de cirurgia. Mas focando no que dá para aplicar no presente, a palavra-chave é acessibilidade. A excelente notícia é que esses dispositivos comerciais de bem-estar que a gente pode ter em casa são incrivelmente fáceis de usar. Geralmente são só pequenos clipes movidos a uma bateria recarregável bem simples, qualquer pessoa consegue operar e, acima de tudo, o procedimento é 100% indolor. É literalmente prender o clipe, ligar o aparelhinho e deixar a luz fazer o trabalho dela pelo tempo recomendado, de forma super confortável no seu próprio ritmo. E ver toda essa evolução levanta uma questão, no mínimo, empolgante. Pensa bem, se um simples feixe de luz pelo nariz já consegue ter esse impacto na nossa cognição e nas nossas emoções, qual vai ser a nossa próxima grande fronteira? O potencial da fotobiomodulação mal começou a ser desvendado pela ciência. Fica aí o convite para a gente continuar acompanhando de perto esses mistérios e essas soluções incríveis que a pesquisa médica e o nosso próprio cérebro ainda têm a nos revelar.